Existe uma frase que eu acho extremamente poderosa e, ao mesmo tempo, eu também acho ela extremamente perigosa. Ela diz o seguinte: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Porque dependendo de como você entende essa frase, ela pode te devolver uma quantidade absurda de poder. Ou ela pode transformar qualquer sofrimento que você já viveu em culpa. E eu quero falar justamente sobre essa fronteira, porque provavelmente você já tenha ouvido alguma versão dela por aí. Tudo acontece por uma razão. Você atrai aquilo que você vibra. Se aconteceu com você, alguma coisa dentro de você chamou isso. Eu acho que a mais famosa de todas. Era necessário para a sua evolução. Eu quero fazer uma pergunta. Será que é realmente assim? Será que tudo que acontece com a gente foi em algum nível desejado por nós? Será que uma pessoa que ela foi abandonada, ela desejou ser abandonada? Uma pessoa que ela foi traída, ela desejou ser traída? E uma pessoa que sofreu violência, ela criou aquela violência? Uma criança, ela cresceu em um ambiente difícil. Ela manifestou conscientemente aquela realidade? Uma pessoa que perdeu alguém, ela estava vibrando a perda? Eu acho que existe uma diferença gigantesca entre dizer você participa da construção da sua experiência e dizer você é responsável por tudo o que acontece com você. Essas duas frases, elas parecem muito próximas, mas elas não são. E provavelmente compreender essa diferença seja uma das coisas mais importantes que uma pessoa pode fazer para amadurecer espiritualmente, psicologicamente e até filosoficamente. Tá, então o que significa próprio do homem? Vamos voltar para a frase. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Eu não quero interpretar isso como tudo acontece porque você quis. Eu quero interpretar isso, trazer para cá de uma maneira muito mais profunda. É possível que aquilo que seja próprio do homem não seja apenas aquilo que o homem consegue controlar. É possível que seja também aquilo que o homem é capaz de viver, de sentir, interpretar, de atravessar. Porque nós somos seres extremamente vulneráveis, né? Nós temos corpos, nós envelhecemos, nós adoecemos, nós perdemos pessoas, nós somos rejeitados, enganados, nós também erramos, e aí nós amamos, nós desejamos, nós criamos expectativas, né? E aí então nós nos frustramos. Podemos ser injustiçados, nós podemos estar no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. E a gente também pode fazer tudo certo e ainda assim perder. Isso também é humano. Eu acho que existe uma fantasia muito contemporânea de que se nós tivéssemos consciência suficiente, espiritualidade suficiente, disciplina suficiente, nada de ruim deveria acontecer com a gente. Como se a maturidade ela fosse uma espécie de imunidade contra a própria vida. E na verdade não é. Você pode ser uma pessoa extremamente consciente e ainda assim você ser abandonada. Você pode ser inteligente e ainda assim tomar uma decisão ruim.
Você pode ser uma mulher cuidadosa, um homem cuidadoso, que seja, e ainda assim sofrer um acidente. Você pode amar muito alguém e essa pessoa simplesmente ir embora. Você pode fazer tudo certinho, corretamente, e o resultado ainda assim não ser aquele que você queria. E isso não significa que você falhou espiritualmente, significa que você está vivo. Vamos utilizar aqui uma analogia, por exemplo, uma analogia do trânsito, né? Falando do trânsito. Eu gosto de pensar na vida como um trânsito. Você pode escolher um carro, você pode escolher a rota, você pode sair mais cedo, você também pode aprender a dirigir, pode olhar um mapa, pode evitar determinados horários, mas você não controla todos os carros da avenida. Você também não controla um acidente que está acontecendo a 5 quilômetros da sua frente. Você também não vai controlar um ser humano que resolveu furar o sinal. Você também não vai controlar o tempo, se estiver chovendo. E você muito menos controla o comportamento de todos os seres humanos que estão dividindo aquela avenida com você. Então, imagina alguém parado no trânsito dizendo assim: eu preciso entender qual frequência minha que criou esse congestionamento. Não. Às vezes, gente, tem simplesmente um congestionamento. E acho que a pergunta mais inteligente não seja porque eu atraí isso, mas sim por que não? Mas sim qual que é a melhor decisão possível agora, né? Você vai lá e pega outra rota, espera, liga para alguém, muda o horário, aceita que vai atrasar. Ou, dependendo da situação, você simplesmente respira e fica ali. A realidade ela não precisa ter sido criada por você para exigir uma resposta sua. E essa é uma distinção gigantesca. A causa não é a mesma coisa que experiência. Existe aí uma outra confusão muito comum. A gente tende a misturar causa, experiência e resposta. E são três coisas diferentes. O acontecimento, ele pode ter uma causa externa. Já a experiência desse acontecimento, ela vai atravessar todo o seu corpo, seu cérebro, a sua história, as suas crenças, os seus vínculos, as suas memórias. E aí depois existe aquilo que você faz com isso que ela atravessou. Então, acontecimento, experiência e resposta. Você pode não controlar o primeiro. Você também não controla completamente o segundo. Mas existe um espaço de agência aí nesse terceiro. E esse espaço, ele é extremamente precioso, porque uma pessoa ela pode não ter escolhido o acontecimento, o que aconteceu com ela. Mas ainda assim ela pode escolher o próximo movimento depois disso. Isso é muito diferente de culpabilizá-la. Então, responsabilidade não é culpa. Essa talvez seja uma das distinções mais importantes desse vídeo aqui. Porque a culpa, ela olha para trás. Ela vem perguntando assim, quem fez isso? De quem que foi a culpa? Eu provoquei isso? Qual foi o meu erro? Já a responsabilidade, ela vem te empurrando para frente. Ela vai falar assim, o que eu faço agora? Qual que é a minha parte? O que está sob o meu controle? Qual decisão que eu preciso tomar? A culpa, ela fica muitas vezes ali procurando um autor, né? Quem fez, de onde veio, né? Já a responsabilidade, ela vai procurar uma direção. E você pode não ser culpado por uma situação, mas ainda assim ter alguma responsabilidade sobre o que você fará depois dela. O
que você vai fazer com aquilo que aconteceu. Isso sim é maturidade. Não é eu causei isso. É, isso aqui aconteceu, agora existe uma realidade diante de mim. O que eu faço com ela? E aqui eu acho que está o ponto mais delicado, porque quando falamos de espiritualidade, existe uma linha que eu acho que ela não pode ser ultrapassada. E eu quero falar isso com muito cuidado, tá? Porque uma pessoa ela pode encontrar significado no próprio sofrimento. Isso é legítimo. Ela pode olhar para uma experiência terrível que ela teve e dizer assim: eu aprendi alguma coisa, ou eu aprendi muita coisa. Eu me tornei mais forte. Eu descobri quem eu sou. Eu mudei a minha vida depois disso. Ótimo, perfeito. Mas isso não significa necessariamente que o sofrimento ele precisava acontecer para que ela evoluísse. E muito menos que ela tenha criado aquilo. Isso não transforma a vítima em autora do acontecimento. E essa distinção, ela é fundamental, porque existe uma versão muito cruel da espiritualidade contemporânea que transforma qualquer acontecimento em um julgamento moral, né? Eles dizem, você atraiu, você vibrou isso, o seu inconsciente que queria isso. Eles dizem, era necessário para a sua evolução. E isso pode ser profundamente desumanizante. Porque às vezes uma tragédia, ela é simplesmente uma tragédia, gente. A gente não precisa inventar uma culpa metafísica para que a realidade ela tenha algum significado. Significado também não é a causa. E aqui existe uma distinção filosófica que eu acho extremamente maravilhosa. Uma coisa ter significado não significa que ela tenha sido necessária. Você pode transformar uma experiência em significado sem acreditar que ela foi enviada para você. Uma pessoa ela pode perder alguém e anos depois ela dizer assim, essa perda mudou completamente a forma como eu amo. E tudo bem, isso é verdadeiro, mas não significa que essa pessoa ela precisava morrer para eu aprender a amar. Você percebe a diferença? Uma coisa é construir sentido, já a outra coisa é justificar o acontecimento. Nós precisamos parar de achar que para uma experiência ter significado, ela precisa ter sido planejada, porque não precisa. Às vezes, nós damos significado àquilo que a vida simplesmente nos deu. E tudo bem, porque o cérebro ele faz isso o tempo todo. E aqui eu acho interessante trazer uma camada um pouquinho mais científica. O nosso cérebro ele é uma máquina de construção de significado. Ele recebe acontecimentos e então ele tenta conectar esses acontecimentos. Ele faz isso aqui, ó. Isso aqui aconteceu por causa disso. Depois disso, aconteceu aquilo. Eu sempre sou assim. Essa pessoa fez isso porque... E eu sabia que isso aconteceria. Nós, seres humanos, somos muito bons em construir narrativas. E isso é útil, bastante inclusive, principalmente nos dias de hoje. Porque o significado, ele organiza toda a experiência. Mas existe um problema. Uma narrativa coerente, ela não é necessariamente uma narrativa verdadeira. Só porque a gente consegue encontrar uma explicação, não significa que encontramos a causa real. E isso vale inclusive para a espiritualidade. Às vezes uma pessoa sofre alguma coisa e imediatamente ela constrói. Isso aqui aconteceu porque eu precisava aprender isso aqui. Talvez sim.
mas talvez não também. Talvez tenha sido simplesmente uma combinação de circunstâncias, de decisões humanas, de contexto social, de acaso e consequências. Nós não sabemos. E ter humildade diante daquilo que não sabemos também é sinal de inteligência. Quero te dizer que o mundo ele não é um espelho perfeito de você. Essa é uma outra ideia que eu gostaria muito que as pessoas levassem daqui. O mundo ele não é um espelho perfeito da sua consciência, porque se fosse, as pessoas boas, elas nunca sofreriam. As pessoas conscientes, elas nunca seriam traídas. As pessoas éticas jamais seriam injustiçadas. As crianças, por exemplo, elas nunca sofreriam. E a história humana seria muito diferente. Mas a realidade ela não funciona assim. Nós vivemos em sistemas. Existem outras pessoas, existem estruturas econômicas, existem culturas, existem relações de poder, existe genética, biologia, acaso, contexto, história, existe natureza, existe comportamento coletivo. Você não é uma ilha metafísica. Você está dentro de um mundo. E esse mundo, ele também age sobre você. Tá, Dalila? Então, onde está o poder? Está aqui. Se você não controla tudo, onde está o seu poder? Ele está na resposta. E eu acho isso muito mais bonito do que a ideia de controlar tudo. Porque controlar tudo seria uma prisão. Seria uma prisão. Você teria que acreditar que cada acontecimento depende de você. Que todas as coisas dependem de você. Imagina o peso disso. Ah, o seu relacionamento terminou? Eu manifestei. Ah, perdeu o emprego? Eu vibrei escassez. Foi traída? Bom, alguma coisa em mim pediu isso. Ficou doente. Foi meu inconsciente que criou. Gente, isso não é liberdade. Isso é uma forma sofisticada de culpa. A verdadeira liberdade provavelmente seja muito mais humilde. Eu não controlo tudo, mas eu ainda posso escolher o que eu faço a partir daqui. Porque a vida ela não é uma prova que você precisa passar, gente. Vamos falar, né? Talvez a vida ela não esteja constantemente tentando ensinar alguma lição para você. Essa é uma ideia que eu acho muito libertadora. Nem todo acontecimento ele precisa ser uma mensagem do universo. Porque às vezes você tropeçou porque o chão estava molhado. Às vezes alguém foi embora porque a pessoa tomou uma decisão. E às vezes você perdeu uma oportunidade porque outra pessoa foi escolhida. E às vezes algo deu errado porque existem coisas que dão errado. E tudo bem. Você não torna a sua vida sem sentido. Significado ele não precisa vir pronto. Você pode construir. Então, provavelmente, próprio do homem seja exatamente isso. Seja próprio do homem justamente essa capacidade absurda de pegar aquilo que aconteceu e transformar a relação que você tem com aquilo. A gente faz isso o tempo inteiro. Uma cicatriz, ela vira memória. Uma perda, ela vira saudade. Uma rejeição, ela pode virar critério. Um fracasso pode virar experiência. Uma mudança pode virar identidade. Uma crise que você teve pode virar uma direção na sua vida.
Não porque a crise era necessária, mas porque nós temos essa capacidade impressionante de reorganização. Nós somos seres que fazem alguma coisa com aquilo que recebem. E isso é uma forma muito mais real de poder. Pensa numa criança. Ela não escolhe a família que ela nasce. Ela não escolhe o país, não escolhe a condição econômica, também não escolhe a cultura. Ela sequer escolhe o corpo que ela recebe. Também não escolhe as primeiras experiências que vão formar o seu sistema nervoso. Ela chega e então ela recebe um mundo. E aí só depois ela começa a participar da construção da própria trajetória dela. Então, me parece intelectualmente desonesto olhar para um adulto, para uma pessoa adulta e dizer tudo o que aconteceu na sua vida foi criado por você. Não. Nós começamos a vida recebendo condição que não escolhemos, condições que a gente não escolhe. Mas também não somos condenados a permanecer exatamente como nós fomos recebidos. E provavelmente a existência humana ela esteja justamente nesse espaço, entre aquilo que recebemos e aquilo que fazemos com o que recebemos. Isso muda completamente a ideia de poder pessoal. Porque poder pessoal não é eu controlo a realidade. O poder pessoal é eu sei diferenciar aquilo que é meu daquilo que não é meu. E, gente, isso é muito mais difícil, porque exige discernimento. Discernimento. O que é meu? O que é meu? A minha decisão, o meu limite, a minha palavra, a minha atitude é minha, a minha direção, a minha ação é minha. E o que não é meu? A escolha do outro, o passado. O passado não é meu. O acontecimento que já aconteceu, ele não me pertence. A opinião de alguém não é minha. O acaso, o corpo do outro não é meu. A vontade do mundo não é minha. E quando você começa a fazer essa separação, uma quantidade absurda de energia, ela volta para você. Porque você para de gastar força tentando controlar aquilo que nunca esteve nas suas mãos. Nunca esteve nas suas mãos. E vai ver essa seja a verdadeira espiritualidade. Não aquela que promete que nada de ruim vai acontecer, mas aquela que te ensina a permanecer inteira quando alguma coisa acontece. Não vai ser aquela que diz, você que criou tudo isso, mas sim aquela que pergunta, o que você vai criar agora? Não é aquela que transforma o sofrimento em culpa, entendem? Mas sim aquela que transforma experiência em consciência. Ela te traz consciência. Sem a ideia de controle absoluto, mas sim aquela que vai aumentar a sua capacidade de presença, de discernimento e ação. Porque o invisível, ele pode orientar, mas quem atravessa toda a estrada terrena aqui é o corpo. Quem toma a decisão é você. Quem envia a mensagem é você. Quem coloca o pé para fora da porta é você. Quem é que vai mudar o hábito? Você. Quem é que vai encerrar o ciclo? É você. Quem começa de novo é você. É possível que essa seja a grande diferença.
Você não precisa acreditar que escolheu que tudo que aconteceu com você. Escolheu tudo que aconteceu com você para reconhecer que ainda existe escolha em você. Você não precisa acreditar que você criou a sua dor para acreditar que pode transformar a sua relação com ela. Não precisa também chamar uma tragédia de bênção para conseguir continuar vivendo, né? Muita gente faz isso, diz que é livramento. Você não precisa encontrar uma explicação cósmica para tudo. Você não precisa transformar o seu passado em culpa para construir um futuro. É possível que a maturidade, então, seja justamente conseguir olhar para a vida e dizer assim, eu não escolhi tudo isso. E ao mesmo tempo você dizer assim, tá, mas agora que isso aqui tá aqui, eu posso decidir o que eu faço. E isso é responsabilidade. Isso é liberdade. E para mim isso é muito mais poderoso do que acreditar que nós somos responsáveis por absolutamente tudo. Então, quando eu penso na frase nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, eu não penso tudo o que aconteceu comigo foi desejado por mim. Eu penso que tudo que me acontece atravessa a experiência de ser humana. Então, eu posso sofrer, eu posso resistir, eu posso não entender, eu posso quebrar, eu posso reconstruir, eu posso mudar, eu posso aprender e eu posso escolher. E provavelmente a grande potência humana não esteja em controlar a realidade, e sim esteja em conseguir responder a ela. Porque você não é autora de tudo o que te acontece, mas você pode se tornar autora daquilo que você faz com o que te acontece. E essa diferença, ela é enorme. Porque quando você entende isso, você para de perguntar o que eu fiz para isso acontecer. Então você começa a perguntar, tá, mas o que eu faço agora? E é possível que seja aí que a sua vida realmente comece a mudar. Não quando você descobre um mundo, como controlar o mundo, mas quando descobre onde a sua mão realmente alcança. E você coloca a mão ali. E aí você age. É isso. Então, por hoje é só, galera.